Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é polêmico, viu? Mas talvez seja um dos mais importantes aqui do canal, porque a gente vive tempos muito complicados. Tempos de muita heresia, muitas distorções, e a gente tem que sempre voltar para a palavra de Deus. Ela é a nossa regra. Não adianta o que eu acho que você acha, o que eu penso que você pensa, não. Vamos para a palavra. Mas antes de ir para o nosso tema, já vou pedir que você deixe o seu like, é muito importante para fortalecer o canal, para divulgar o canal. Vê aí se você está inscrito no canal, se não, clica aí em inscrever-se, clica no sininho das notificações e aí a gente sempre vai estar nessa conexão. Quando eu lançar um vídeo, você vai receber o aviso, tá bom? Vamos lá para o nosso tema de hoje, que está quentíssimo. Eu tenho quase certeza que você já ouviu a história de Zaqueu publicano. Aquele que era pequenininho, que subiu na árvore para ver Jesus. Se você quiser ler a história completa de Zaqueu, tá lá em Lucas, capítulo 19. A Bíblia diz que Jesus chegou numa cidade chamada Jericó. Zaqueu subiu numa árvore, porque ele era baixinho, ele queria ver Jesus passar, ele tinha curiosidade. Só que Jesus viu Zaqueu na árvore. E aí Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou dar uma passadinha lá na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com muita alegria. A Bíblia diz que Zaqueu era um publicano e era um homem muito rico. Publicano era o coletor, era o cobrador de impostos do Império Romano. Zaqueu era judeu, mas ele trabalhava para os romanos, cobrando impostos. Só que ele não era só um publicano, ele era chefe dos publicanos. Os publicanos, naquela época, eram pessoas odiadas pelo povo, porque eles nem sempre agiam com honestidade. Eles eram corruptos, eles enriqueciam ilicitamente. Típico político corrupto brasileiro, né? Mas Jesus entra na casa de Zaqueu como uma visita. Só que no meio do jantar, Zaqueu se levanta e ele diz: Senhor, eu vou dar metade de tudo que eu tenho aos pobres. E se eu roubei alguém, e se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus estava calado até aquele momento. Jesus estava na dele, comendo, talvez conversando, ou quieto, eu não sei. Só que quando Zaqueu fala essas palavras, Jesus diz assim: hoje entrou salvação nessa casa. Jesus foi na casa de Zaqueu como uma visita. A gente visita qualquer pessoa. Mas a salvação só entrou na vida de Zaqueu quando ele se converteu. Quando ele mudou de atitude. Quando houve arrependimento. Enquanto Zaqueu não se converteu, Jesus era só uma visita. Alguém que entrou na casa e logo ia embora. Mas quando Zaqueu reconhece o seu erro, e ele diz: olha, eu vou resolver. Tudo que eu fiz de errado, eu vou resolver. Aí sim, Jesus deixa de ser uma visita. E ele diz: agora entrou salvação nesta casa. O pecado de Zaqueu era o amor ao dinheiro, era a corrupção, era a ganância, era a avareza. O pecado de outras pessoas pode ser a prostituição, pode ser a mentira, pode ser o adultério, pode ser a falsidade e tantas outras coisas. Mas o evangelho é conversão. Eu acho interessante porque essa é uma palavra muito banalizada. As pessoas dizem assim: eu me converti. Ou então, fulano se converteu. Elas usam a palavra conversão para dizer que agora elas estão numa igreja. Eu agora me converti, eu tô indo na igreja tal. Eu me converti na igreja tal. Gente, quanta deturpação dessa palavra. Se você procurar o significado da palavra conversão no dicionário, você vai encontrar o seguinte: que conversão é transformação, mudança de rumo, mudança de sentido, mudança de direção, mudança de caminho. Eu achei engraçado que uma das definições em dicionários informais diz o seguinte: que conversão é deixar de ser o que era. Fantástico isso. É mudança. Aí a pessoa diz: eu agora me converti e continua do mesmo jeito. Interessante que a Bíblia diz: aquele que roubava não roube mais. Aquele que mentia não minta mais. É uma mudança. Eu não vou mais fazer o que eu fazia de errado. Converter-se é abandonar os erros do passado. É que a conversão, apesar de ser um grande ganho, e a Bíblia diz isso, ela é também uma grande perda. Jesus disse isso. Em Mateus 10:39, Jesus disse: quem achar sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim,
achá-la. Evangelho é ganho, mas evangelho também é perda. E é isso que muita gente não entende. É por isso que muita gente não se converte de verdade. Por quê? Porque não quer perder nada. Mas conversão é perda. Evangelho é perda. Vamos voltar lá para a história de Zaqueu? O texto começa dizendo: e Zaqueu era chefe dos publicanos e era muito rico. O texto termina Zaqueu dizendo: eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar para os pobres. E a metade que sobrou, ele diz o seguinte: se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu acho que não precisa ser um gênio da matemática para entender que Zaqueu ficou pobre. Que a conversão, que a salvação gerou pobreza material a Zaqueu. Por quê? Porque o seu dinheiro era um dinheiro sujo. O seu dinheiro era um dinheiro ilícito. Era dinheiro de corrupção. E ele sabia que aquele dinheiro era sujo. Ele sabia que ele tinha roubado muita gente. E ele disse: eu tenho que resolver minha vida. Houve arrependimento de verdade. Houve mudança. Arrependimento implica mudança. É por isso que eu não acredito em gente que diz que está arrependida e continua do mesmo jeito. E não faz nada para consertar os erros do passado. Ah, eu me arrependo de ter roubado, mas não mexe no meu dinheiro. Não se arrependeu. Não se converteu. Zaqueu ficou mais pobre, gente. E muito mais pobre. Mas ele encontrou a vida eterna. Ele encontrou a salvação. Evangelho é mudança de atitude, é mudança de rumo, é mudança de direção, de caminho. É transformação. Evangelho é cruz. Evangelho é renúncia. Não dá, gente. É impossível seguir a Jesus sem carregar a cruz. Não é palavra minha, não. É palavra do próprio Senhor Jesus. Mateus 10:38. E quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. É abrir mão de coisas. É abrir mão de desejos carnais. É estar disposto a perder. Mas é perder para ganhar. É por isso que esse evangelho que a gente vê nas redes sociais, esse evangelho de algumas celebridades, é um evangelho falso. Porque não tem perda, não tem transformação, não tem mudança. Jesus continua sendo uma visita. Ah, eu vou na célula, né? Que agora é na moda as celebridades entram na célula. Ah, teve célula na minha casa. Ah, eu fui na igreja. Só que aí no final de semana vai pro carnaval, desce até o chão, toma a cervejinha, fuma um cigarrinho, né? Fica com um montão de gente, sexo livre. Ah, mas eu vou na igreja. Ah, mas a igreja vem na minha casa. Jesus foi na casa de Zaqueu também, como visita. Mas a salvação só entra onde há transformação. Não tem jeito. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. E eu não digo que essas pessoas não querem Jesus. Elas querem. Elas estão com sede. Elas estão com fome. Há um vazio na alma, no coração. E aí, quando elas estão vazias, elas procuram um pastor, procuram uma igreja, procuram alguém. Olha, vem aqui na minha casa. Porque há um vazio. Como Zaqueu tinha um vazio. Só que Jesus continua sendo uma visita. Jesus não fica. Elas querem Jesus, mas elas não querem abrir mão de nada. Eu oro, sabe? Quando eu vejo alguma celebridade que diz: ah, eu tô na igreja, ah, o fulano é meu pastor, ah, eu fiz célula aqui na minha casa. Eu oro. Eu digo: oh meu Deus, termina essa boa obra. Oh Espírito Santo, converte mesmo. Eu oro para que elas de fato se convertam, porque se não tiver renúncia, é só oba-oba. É só uma visitinha casual de Jesus. Porque Jesus visita. Jesus visita, sim. Jesus é misericordioso. Ele visita algumas casas. Mas a grande questão é a casa onde ele decide morar. O evangelho não tem que se adaptar ao meu jeito. Sou eu quem tenho que me adaptar ao evangelho. Do contrário, é um evangelho falso. Tem que perder para ganhar. Do contrário, é tudo falso. É só uma fantasia. É só um engano que a pessoa fica alimentando ali na mente para tentar tirar o peso ou tentar aliviar o peso do pecado. Mas não tem jeito. Se não houver conversão,
não há salvação. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Pode ser agora que a tua história vai mudar. Tome posse em nome de Jesus.